Quanto valia na época novo um toca-discos model DD1 da Gradiente? Será que a relação preço do que valia na época do que vale hoje é a mesma? Você consegue comprar a mesma coisa que você compraria se comprasse um DD1 do que se você fosse comprar hoje um DD1? Pois é, essa discussão com relação aos valores do que valia, o que vale hoje, é bem difícil. Muita gente fala assim, não, isso aqui conseguia comprar um carro zero, então hoje você conseguiria comprar um carro zero com o valor do incremento desse. Mas é muito difícil, né? Você considerar o que valia isso aqui na época, o que valia um carro zero. Será que era muito mais fácil fazer um carro zero e fazer um som na época? Hoje não é mais fácil fazer um carro zero e não é tão fácil fazer um som? Então é difícil, né? Correlacionar valores ao que realmente vale. E aqui eu estava fazendo dando uma olhada em umas revistas e achei esse tema interessante. A gente sempre conversa sobre isso nesse canal e vou tentar aqui mostrar uma revista que tem valores para a gente tentar chegar aí em algum ponto em comum, tá bom? Tem interesse? Continue assistindo o vídeo até o final. Bom, então é isso. Lembrando, você está no canal das Antiga 80, onde a gente só conversa sobre essa geração, equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que realmente vale a pena. Opinião sincera, dicas, histórias, lives, batendo papo, conhecendo, comparativos, tudo sobre essa geração. Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho, não esquece de dar um like para ajudar, né? Você tem visto muitos vídeos que eu, com essas revistas aqui, eu quando pego aí o fio da meada, eu começo a fazer vídeo, né? Então vamos lá. Então o assunto é preço, né? E aí eu estava folheando aqui uma revista americana de 1975 que possui preço, né? As revistas, cadê as outras? Tem outras revistas aqui, mas as italianas também têm preço e isso é bem interessante, né? Óbvio, né, que a gente vai conversar sobre dólar, né? Porque com certeza na Itália a moeda já é outra, no Brasil já é outra, né? O que a gente tem de referência mundial hoje, queira você ou não, é o dólar, né? E aí eu tava vendo aqui, ó, eu não lembro se exatamente é esse aqui, né? Mas nosso amigo Douglas N Hi-Fi tem um amplificador desse da Technics. Qual que é esse modelo aqui, ó? Esse aqui é o SE 9600. Não sei se o dele é o 9600 ou 8600, não tenho certeza, mas acredito que seja o 9600. Pena que não temos foto do pré-amplificador. Stereo Control Center SU 9600, que é o pré-power, né? Não tá aqui, eu acredito. Bom, então vamos lá. Então eu estava vendo esse amplificador aqui, ó, que ele tem lá, tem vários vídeos do nosso amigo Douglas sobre esse amplificador, né? E aqui você tem todas as características dele e tudo mais. E aí embaixo que você tem os preços, ó, dólar, tá vendo ali, ó? 799 dólares, né? Aí que a gente corre no erro de falar assim, pô, 800 dólares? Hoje, 800 dólares eu não compro nenhum videogame, né? Sei lá, 800 dólares não se compra nada com 800 dólares. Mas por mais que o dólar seja uma moeda estável, né? 800 dólares em 1975, né? Não é 800 dólares em 2026, 51 anos depois. Não é a mesma coisa, tá? Tanto é que se você for ver alguns catálogos, a gente que gosta de carro americano, você vê assim vídeos, né, do pessoal nos anos 80, né, e aí você vê lá os caras vendendo carro que hoje vale uma fortuna, vendendo a 800 dólares, 900 dólares, 1000 dólares, isso em 1985, 86, que é os vídeos que a gente vê ali, tá? Então agora você imagina em 1975 você ter 800 dólares. E aí eu fico perguntando, como que a gente faz esse comparativo? Como que a gente pode tentar analisar aqui? Acabei de falar, hoje o pessoal faz comparativo com carro. O preço que valia, né? Pega lá o valor em cruzados, em cruzeiros, sei lá o que era na época, e converte para os valores de hoje. Só que aí você converteu simplesmente números, né? Então, converti lá, esse equipamento que custava 1 milhão de cruzeiros. Você comprava um Fiat Europa na época por 1 milhão e 200 mil cruzeiros. Aí você fala assim, poxa, então quer dizer que esse som aqui valia o que vale um Fiat Europa. Só que, como eu falei, talvez o Fiat, na época, não fosse tão fácil de se fazer como é hoje um carro. Porque essa relação do pessoal pegar o som
1.000 cruzeiros, Fiat 147 Europa, 1.000 cruzeiros, e achar que um som é a mesma coisa de você pagar 80 mil num Kwid e 80 mil num Kwid, né? Tem imposto e tudo mais, não tem como valer 80 mil um equipamento desse daqui. Então falar que, não, o som desse daqui vale um carro zero. Não, hoje o carro zero ele é muito mais fácil de se fazer, óbvio, plástico, e se vende muito mais. Nos anos 80, se for ver a quantidade de carros que eram vendidos, era muito menor, né? Então, César, se um Kwid vale 80 hoje é fácil de fazer, um som desse vale mais que 80. Pois é isso que eu estou querendo dizer. O número que está ali, que você faz aquela continha transformando cruzados, cruzeiros ou sei lá o que em real, e a mesma coisa fazer isso com o carro, não tem como você comparar o mesmo objeto sendo vendido há 50 anos atrás, no caso aqui, você entendeu? E o que a gente vai fazer? Eu vou tentar fazer uma comparação com o que era na época. Então, se a gente tem $800 num amplificador desse, eu acredito que hoje, se oferecerem $800 para o meu amigo Douglas no amplificador dele, ele não vende, você entendeu? Só que esse $800 não é a mesma coisa, como eu já falei, não é o mesmo que ter $800 hoje. Entendeu? Ele não vai vender. Então, como que a gente pode fazer? Então, eu folheando aqui a revista, o vídeo vai ficar um pouco longo, a gente vai folheando aqui aos poucos, tá? O que você vai tentar encontrar? Vou tentar encontrar alguma coisa similar, similar à nossa, ainda que tem outros fatores que eu vou falar no meio do caminho, que podem fazer uma comparação com relação ao preço. Então, vamos lá. Infelizmente, né, eu não vou ter nenhum amplificador aqui e nenhum receiver ou alguma coisa assim, Gradiente, Polivox, para a gente poder ter uma comparação, né? Seria lindo na mesma página você ter o amplificador Technics por $800 e um Model 246 por $80. Claro que eu tô zoando, você entendeu? Mas você entendeu qual que é a relação aí das coisas. Não vai ter como, você entendeu? Então, a gente vai tentar procurar alguma coisa que seja aqui, ó, um receiver, Kenwood, né? Eu tentei já dar uma folhada aqui para ver o que a gente pode encontrar. Então, receiver da Pioneer, tinha um 979 aqui, mas eu não achei mais, depois que eu mexi aqui não achei mais. Então, o que acontece? Você vai ter que procurar alguma coisa, sei lá, um desodorante, um maço de Calton, um maço de Free, né? Seria interessante você ter o preço disso aqui, ó, toca-discos, né? Teria que ser alguma coisa que foi vendido brutalmente aqui no Brasil também, para você. Cápsula não dá para fazer comparação com cápsula, porque hoje a cápsula vale muito mais. Isso aqui era vendido de quilo, tinha milhões de opções. Você vai ver preço de cápsula aqui, eu vou mostrar. Então aqui, ó, uma das opções que eu pensei, ó, um geloso. O que é isso aqui? Isso aqui é um geleia. Foi vendido aqui no Brasil, ó, que é um GA 212, tá? Um Philips 212. Vamos lá, $164,50. Então você veja, porra, um amplificador 800, aqui 164. Só que nós temos um outro problema também, né? Qual é o problema? Que se você for falar assim, não, mas hoje um toca-discos desse então vale R$1.000, R$1.500. Então o amplificador vale 4 vezes, 5 vezes? Não, né? Por quê? Porque isso aqui hoje se tornou raro, você entendeu? Por quê? Porque isso aqui, olha só quantos tem. Quantos você vende? Então isso daqui era a mídia principal. Isso aqui era vendido por toda loja, todo lugar você ia encontrar um toca-discos desse à venda. Era a peça que era vendida para ser realmente vendida. A indústria fabricava para vender, tinha público. Hoje em dia já não tem mais esse público, né? Então, e não se fabrica mais. Então isso aqui se tornou uma peça mais rara, você entendeu? Então não tem como você fazer uma comparação com esse toca-discos com um amplificador. A porcentagem não tem como, porque isso aqui viveu 51 anos de uma maneira, aquilo lá viveu, valorizou, desvalorizou 51 anos de outra maneira, né? Então um amplificador, um Technics, né? Toca-discos Technics, não tem como, certo? Já vou falar sobre cápsula. Tem como, cara, não tem como fazer uma comparação. Cápsulas ADC por $50, hoje você vai pagar muito mais que isso. Quer ver? Eu tenho uma que é parecida com o que a gente tem aqui no Brasil, ó. Aqui, ó, XV15. Ó, isso aqui é interessante, ó. XV15. Com agulha 400E, elíptica, né? Então você tem aqui $54. Cápsula e agulha aqui, ó.
Pickering, né? Aí você vai falar assim, poxa, então, César, se hoje uma cápsula dessa, o pessoal pede 500 pila, né? E vale a 54, se a gente for fazer o mesmo cálculo, né? 54 versus 800 do amplificador. Se uma cápsula hoje vale 500, então o amplificador tem que valer quanto? 14 vezes mais? Não dá. Por quê? Porque aqui você tinha uma quantidade enorme de cápsulas à venda. Você entendeu? Então você tinha opções. Isso aqui, com certeza, uma das peças que hiper valorizaram é isso aqui. Né? Então, hoje você comprar uma cápsula dessa por 500, ela não tem essa correlação com os 54 dólares que tem aqui, 55 dólares. Com certeza, se eu pudesse, uma das coisas que eu faria com o DeLorean era voltar no tempo e carregar uma mochila com tudo isso aqui, ó. Carregava 200 caixas isso aqui, colocava no porta-mala e hoje eu venderia isso aqui de quilo e por muito, muito mais caro do que está aqui. Consegue entender? Né? Então, a gente tem que procurar alguma coisa que possa ser relacionado. Tape deck também não dá. Caixa acústica alto-falante também não tem como a gente fazer isso, né? Porque tem aquela relação. Uma valorizou, outra desvalorizou. Óbvio que quando chegar aqui, eu tentei encontrar alguma coisa que pudesse ser comparável, né? Comparável tape deck. Mesma coisa, não tem como comparar um tape deck. Porque se você falar assim, pô, olha só, um deckinho simples, vem 300 dólares. Aqui já é o contrário. Você entendeu que com relação à cápsula, o amplificador seria super valorizado hoje. Com relação ao deck, pô, seria muito menos valorizado. Claro que hoje o deck tem um certo valor, mas porra, pegar um deck desse aqui, ó, simples, de mesa bem simples, por 300 dólares. Então quer dizer que ele vale um pouco menos da metade do amplificador? Então se isso aqui vale 500 hoje, o amplificador só valeria 1.200 reais? Não tem como, você entendeu? Por quê? Porque os tape decks, nessa época, ao contrário das cápsulas, eram super valorizados. Quem comprava um tape deck desse aqui, ó, isso aqui é aquele Akai que tem um monte de fita e ele vai tocando as... Isso aqui é loucura. Até tem que fazer um centro que ela vem história com um deck desse que também foi colocado à venda assim por 150 reais. Quem comprou desse deck aqui hoje tem uma peça super rara, né? Então, você pegar um tape deck e fazer uma comparação com o valor que valia um tape deck com o valor que valia o amplificador, isso aqui era muito mais difícil de fazer, muito mais complicado. Isso aqui, quem tinha um tape deck desse top de linha, principalmente nessa época aqui nos anos 70, era quem tinha muita grana, assim, entendeu? Então não tem como fazer uma comparação desses 300 dólares com 800 dólares do amplificador, não tem como. Tá? Então, continuando, a gente vai tentar procurar alguma coisa. Maletinha, microfone, que pode ter a mesma cápsula aí, ó. Né? Não tem como você fazer comparação porque a cápsula valorizou muito e o tape deck acabou se desvalorizando no caso, né, do que valia nos anos 70. A caixa acústica, não tem. Eu fiquei analisando o amplificador, né, Marantz, tá? Aqui, ó. Pode ser, vamos ver quanto que é isso aqui, ó. Cara, hein? Não tem como comparar isso aqui, ó. Um 4.000, esse aqui é o amplificador, 250 dólares, certo? Vamos lá ver aqui. Integrado amplificador 4.100, 549 dólares. Você entendeu? Mas o que vale? Ó, aqui ó, um 800A da Pioneer, 280 dólares. Não tem como se fazer esse tipo de comparação. Esse equipamento valorizou de uma maneira, o amplificador valorizou da outra, né? Então, continuando aqui, a gente vai tentar encontrar alguma coisa. Amplificadores, ver se tem alguma coisa assim que seja, né, que a gente encontra hoje no nosso mercado que possa fazer algum tipo de comparação. Cápsula e agulha, não tem. Deck de rolo, 3 em 1, deck quadrifônico, que mais? Fone de ouvido, não tem como se fazer uma comparação também. Quanto que custava 70 dólares um Stanton. Hoje você tem fone de ouvido que você paga R$1.000, né? Então não tem como fazer uma comparação. Correto? Vamos ver aqui um fone de ouvido que seja comum com o pessoal. COS, né? Ó, marca COS. Então, se eu tenho um fone de ouvido desse daqui hoje, 75 dólares, se eu anunciar hoje um fone desse daqui por 75 dólares, vai chover de nego querendo comprar. Um fone desse daqui vale R$1.000. Não tem como valer só 75 dólares, né? Então, mais de R$1.000, eu acredito, tá? Então, não tem como a gente poder chegar nesse paralelo entre preço e o que é o valor, né? O que eu consigo comprar hoje com esse preço que isso vale, você consegue entender?
Então, na minha opinião, o que a gente consegue chegar próximo porque foi uma peça, né, que era super valorizada, tinha um preço alto, foi pro lixo, certo? E hoje, agora ele está subindo. Então, existe uma curva. Ela tinha um preço legal, certo? Aí decaiu muito, muito, super desvalorizou e de repente agora começou a valorizar novamente. Então nós estamos assim, ó, num U, né? Então ele tem uma linha aqui, super valorizou, desvalorizou pra caramba e agora ela tá subindo. E eu acredito que ela já está no mesmo nível de quanto ela valia na época, na minha opinião. Por isso que talvez a gente consiga entender quanto vale, né, o amplificador hoje, certo? Os $800 do SU lá, 9600, quanto que valeria hoje, né? E do que eu tô falando? Tô falando de fita cassete. Então, as fitas, aqui, óbvio, né? Isso aqui era a mídia secundária da época. Né? Você tinha o vinil, ainda mais em 1975. Então, você tinha o vinil, que era a mídia principal, a pessoa escutava aquilo, era aquilo, era aquilo. Mas você tinha a fita cassete. Puxa, a fita cassete, para quem já viu os vídeos, né, da história da fita cassete, que ela simplesmente foi feita para você gravar áudio ali, de diálogo, né, para ditar, né, então você ditava ali um texto só, para se transformar no áudio do jeito que foi agora. Então, você ter uma peça dessa que você conseguia, imagina, você só ter o vinil, de repente você tem uma peça que você consegue gravar, desgravar. Cara, isso aqui com certeza, certo? Na época também era super valorizado. Mas como eu falei, ela caiu, super desvalorizou e agora ela tá voltando. Então eu acho que dá para fazer um comparativo aqui. E aí, óbvio, o que eu vou fazer? Vou tentar encontrar uma fita que seja comum hoje. Eu vi Maxwell aqui, deixa eu ver, cadê? TDK, ó, tem várias, né? Olha só, marcas que você nunca vai ouvir na vida, ó. Certo? Que mais? Lafayette, Mallory, né? Soundcraft, tem fita pra cacete aqui, né? Scott. Só que eu vi as Scott aqui, eu não reconheci nenhuma aqui que seja da nossa época, porque tem mistura também aqui, ó, 8 tracks, né? 8 tracks, né? Que seriam os cartuchos. Então não dá pra gente poder. E onde que eu vi alguma fita aqui? Aqui, ó. Que é os mais comum, TDK. Então, TDK, olha só qual é. É aquelas de primeira geração ainda. Sabe aquela caixinha vermelhinha? Tem a verde, tem a vermelhinha, acho que tem a laranja, né? Que é aquelas primeiras de carcaça branca ainda, 1975, mas ela tem aqui o código, que é o que a gente encontra aqui, ó, código, aqui ó, D, porque ó, é a mesma coisa que ele tem hoje, ó, SD, né, a ED e a D. Então hoje a mais comum seria o que? A DC 60 minutos. E quanto ela valia aqui nessa época? $2,50. Você entendeu? Por mais que a fita seja muito valorizada nessa época, eu acredito que hoje, como ela também valorizou, né, ela custaria isso daqui. Isso aqui a gente pode fazer uma relação. Então, $2,50, na minha teoria. Tá? Já vou falar isso, se tiver alguma coisa contra, alguma crítica, você vai deixar aí seu comentário. Então, uma fita que valia $2,50 em 1975... a gente pode fazer uma relação com os $800 do amplificador de 1975. Então tá, quanto vale hoje uma fita virgem D60 da TDK? Né? Então hoje você vai pagar o quê? No mínimo, quanto? R$20, R$30 numa fita dessa? Né? Tem gente que vende até mais caro, sei lá, pode chegar a R$40. Eu acredito que seja mais ou menos essa conta. Então, se você pensar que $2,60 valem R$20 ou R$30, quanto vale $800? Vou deixar para você fazer o cálculo aí. Então, na minha opinião de César aqui, certo? O $2,50 de hoje vale R$30. E os $800 dessa época aqui, hoje, para fazer o cálculo, também vale, né, os R$30. Então, a cada $2,50 do 800 vale 30. Faça o cálculo e você vai saber quanto eu acho que vale aquele amplificador. Claro que existe o termo, outros aspectos, tipo a raridade. Você encontrar fitas dessas virgem para vender,
provavelmente seja muito mais fácil do que comprar um amplificador daquele. Eu acho que não existe nenhum sendo oferecido, nem no Brasil, até mesmo nos Estados Unidos. Então aí você tem um outro aspecto. Mas a gente está tentando entender o que valia na época. Se eu fosse comprar zero, fosse na loja, ó, tem $800. Está aqui? Tem. Quantos você tem? Tem os 5 aqui. Beleza, tá aqui, ó, $800. Eu vou aqui com 2,50, vou comprar as fitas. Você tem quantas aí? Tenho 10, tá aqui, ó. Pum, vou comprar. Quer dizer o quê? Ter disponibilidade. Não incluir esse fator raridade de não encontrar, mas sim, né, o valor de quanto realmente vale cada peça. Consegue entender? Então, hoje, se eu quisesse ir lá, eu teria que desembolsar $800 e ir na loja comprar esse equipamento por $800. E 2,50 comprava as fitas hoje, sendo que a fita vale 30, aí faço o cálculo de quanto eu acho que vale o amplificador, né? Então é isso, né? Como eu falei aí no meio, tem várias coisas aqui que a gente vai folheando isso daqui, né? Refolheando, né? Tô abrindo algumas caixas aqui onde tem as revistas. Então, a gente vai tentando entender aonde eu quero chegar. Só um resumão aqui do que eu falei, tá? Essa história do cara chegar assim, não, valia 1.000 cruzeiros. E um carro valia 1.000 cruzeiros. Então, pega esse 1.000 cruzeiros desse som, transforma em reais e transforma os 1.000 cruzeiros transforma em reais. E aí acho que eu vou comprar, né, um carro, que o carro valeria 1.000 cruzeiros. Hoje, então, um carro zero valeria 1.000 cruzeiros. Não, né? A gente tem sim a dificuldade de ter os de compra, né? O que valia nos anos 80, o que você comprava nos anos 80, hoje você não consegue comprar, ou seria muito mais fácil você comprar. Vou dar um exemplo bem fácil aqui, né? Cara, você sabe que videocassete hoje você compra, ou chegou a comprar nos anos 2000 aí, por R$200, R$300. Sendo que nos anos 80, um videocassete, cara, tinha gente que dava carro num videocassete. Então você entendeu? Não é a mesma coisa você pegar aquele valor dos anos 80 e o valor de hoje, né? Então é isso, né? Um certo filosofando um pouco aqui sobre valores de equipamento. Deixa alguma dica, alguma crítica, alguma linha a se seguir aí para os próximos vídeos que a gente pode continuar conversando. Deixa aqui nos comentários. Deixa uma opinião, o que você acha disso tudo, né? Ah, que se dane, não vale nada. Bom, deixa aí no comentário, a gente continua conversando. É isso aí, grande abraço e até a próxima. Inscreva-se no canal, ative o sininho, né?